As crianças Soder, um mistério que atravessou décadas. Uma véspera de Natal que mudou tudo. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1945, um incêndio destruiu a casa da família Soder em Fayetteville, West Virginia, Estados Unidos. Na altura, os habitantes da casa eram George Soder, a sua esposa Jenny e 9 dos seus 10 filhos. Durante o incêndio, George, Jenny e 4 dos 9 filhos escaparam. Os corpos das outras 5 crianças nunca foram encontrados. O caso das crianças Soder é amplamente considerado um dos maiores mistérios de desaparecimento da história americana. Décadas após os eventos daquela noite fatídica, o caso permanece sem solução definitiva, alimentando teorias, investigações amadoras e debates acalorados entre pesquisadores do mundo inteiro. A família Soder, imigrantes com raízes profundas. George Soder e Jenny se eram imigrantes italianos que viviam na Virgínia Ocidental. Eles se casaram e tiveram 10 filhos. A família Soder possuía uma empresa de caminhões que fazia transporte de terras para locais onde havia obras. O negócio dos Soders começou a crescer tanto que eles chegaram a se tornar uma das famílias de classe média mais respeitadas da região. George possuía uma forte oposição ao ditador italiano Benito Mussolini, e isso causou à família vários confrontos com os demais imigrantes. Essa oposição pública ao fascismo italiano teria peso fundamental nas teorias que surgiriam posteriormente sobre o que realmente aconteceu naquela noite. George não era um homem de meias palavras, ele expressava abertamente sua rejeição ao regime de Mussolini, mesmo vivendo em uma comunidade com forte presença italiana, onde muitos ainda tinham simpatias pelo ditador. À noite do incêndio, detalhes que não se encaixam como era Natal. Jenny deixou que as crianças dormissem mais tarde. Depois que todos foram dormir, por volta da meia-noite, o telefone tocou. Jenny desceu para atender. A voz do outro lado da linha estava procurando por uma pessoa desconhecida e ao fundo ouviam-se risadas e copos batendo. Jenny então desligou o telefone e em seguida percebeu que havia luzes da casa acesas. A porta da frente estava destancada e a cortina não estava fechada. Normalmente as crianças apagavam as luzes e corriam a cortina antes de ir dormir. De 1 hora da madrugada, Jenny acordou com o barulho de um objeto batendo no telhado, mas logo voltou a dormir. Esse detalhe, algo rolando sobre as telhas, seria mais tarde interpretado por investigadores e familiares como possivelmente um artefato incendiário lançado propositalmente sobre a casa. Enquanto a família gritava para tentar alertar as crianças, Mary Ann foi até a casa de um vizinho para tentar ligar para a própria casa na esperança de que as crianças acordassem, mas o telefone do Soder não estava funcionando. Os filhos mais velhos foram até a lateral da casa pegar uma escada que a família tinha para tentar alcançar a janela do sótão, mas a escada, que sempre ficava ali, misteriosamente tinha desaparecido. Em desespero, George tentou escalar uma das paredes da casa, e ao quebrar uma janela, acabou cortando gravemente seu braço. Em uma última tentativa, George decidiu trazer 2 caminhões da sua frota para subir até a janela, mas nenhum dos carros deu partida. Mesmo não apresentando nenhum problema no dia anterior, a combinação de circunstâncias anômalas, o telefone fora de serviço, a escada desaparecida, os caminhões que não funcionavam, foi o que plantou a primeira semente de desconfiança nos corações de George e Jenny. Os 5 filhos desaparecidos. As crianças que sumiram naquela noite tinham idades que variavam entre 5 e 14 anos. Eram eles: Maurice, 14 anos, Martha, 12, Gwen, 9, Jenny, 8 e Betty. Sendo 5 crianças em plena infância e adolescência, cujos destinos nunca foram confirmados oficialmente. A investigação oficial e suas falhas. Os bombeiros, um dos quais era irmão de Jenny, já não puderam fazer muito mais além de analisar as cinzas que sobraram na cave dos Soders. Às 10 da manhã, Morris disse a Soders que não tinha encontrado nenhum corpo, algo que seria de esperar se as restantes crianças estivessem realmente dentro de casa quando ela deu as certidões de óbito das 5 crianças foram emitidas a 30 de dezembro. O jornal local publicou uma notícia contraditória, afirmando que todos os corpos tinham sido encontrados, só para mais tarde referir que apenas se tinha descoberto uma parte de um corpo. Essa contradição na imprensa local foi um dos primeiros sinais de que a investigação oficial estava repleta de inconsistências.
Porque os pais nunca acreditaram na morte dos filhos, a questão científica dos ossos foi central na recusa da família em aceitar a versão oficial. Era algo impossível, uma vez que a temperatura de um incêndio doméstico é de aproximadamente 600 graus Celsius e os ossos só se queimam em temperaturas acima de 1400 graus Celsius. Jenny viu uma reportagem sobre um incêndio em que 7 pessoas morreram, mas todos os restos mortais foram encontrados. Ela também queimou pilhas de ossos de animais e constatou que, mesmo o fogo estando por um tempo prolongado, os ossos não queimaram. Jenny comparou os resultados do incêndio na sua casa com os de um outro incêndio que tinha ocorrido na mesma altura e no qual morreu uma família de 7 pessoas. Nesse caso, havia registros de que tinham sido encontrados ossos de todas as vítimas. Entrou também em contato com um funcionário de um crematório local que lhe disse que os ossos humanos resistem mesmo depois de os corpos serem queimados a 1090 graus Celsius durante 2 horas. Muito mais tempo e a temperaturas muito mais elevadas do que o incêndio em sua casa. As ameaças anteriores ao incêndio. Dias antes do incêndio, George Soder tinha sido visitado por um corretor de seguros que tentou fazer-lhe comprar uma apólice para sua residência. Como George não fechou o negócio, o homem, irritado, o ameaçou dizendo que a casa sofreria um incêndio e os filhos seriam destruídos. O mais curioso foi que o mesmo corretor participou do processo em que a causa do incêndio foi dada como acidental, ou seja, o homem que havia ameaçado a família acabou integrando o grupo que julgou a tragédia como um simples acidente elétrico, uma coincidência perturbadora, para dizer o mínimo. Testemunhos e avistamentos. Uma mulher que não teve o nome revelado contou às autoridades que, na noite do incêndio, parou em uma estrada próxima para observar o fogo quando um carro com várias crianças dentro passou ao seu lado. Uma garçonete e uma hóspede de hotel contaram às autoridades que haviam visto algumas crianças acompanhadas por um grupo de homens que pareciam ser italianos e que não deixaram ninguém se aproximar das crianças. Esses depoimentos, embora jamais comprovados, alimentaram a crença dos pais de que os filhos estavam vivos. A teoria da máfia siciliana. George e sua esposa suspeitaram de incêndio criminoso, levando a teorias de que as crianças haviam sido levadas pela máfia siciliana, talvez em retaliação às críticas francas de George ao governo fascista de sua Itália natal. Essa teoria, embora improvável para muitos, encontrava respaldo em um contexto histórico específico, o pós-Segunda Guerra Mundial, quando redes de poder italianas nos Estados Unidos ainda eram influentes e vinganças com motivação político-cultural não eram incomuns em comunidades fechadas de imigrantes. Os Soders contrataram um detetive particular que acabou descobrindo que um dos jovens que ameaçou George era membro do júri de legistas que considerou o incêndio uma falha na fiação, mais uma camada de suspeita adicionada a um caso que parecia cada vez mais deliberadamente encoberto. O memorial e o outdoor na rodovia. Os Soders nunca reconstruíram a sua casa, tendo preferido transformar o local num jardim memorial em honra dos seus filhos desaparecidos. Na década de 1950, quando começaram a duvidar que seus filhos tinham morrido, colocaram um cartaz no local, visível a partir da State Route 16, com fotografias das 5 crianças, no qual ofereciam uma recompensa a quem tivesse informações que pudessem ajudar a resolver o caso. Esse outdoor, com os rostos das 5 crianças expostos ao longo de décadas, tornou-se um símbolo de uma dor que não se apaga com o tempo. Famílias que passavam pela estrada haviam os rostos de Maurice, Martha, Gwen, Jenny e Beth, crianças congeladas no tempo pela fotografia, enquanto o mundo ao redor envelheceu. As pistas da foto misteriosa. Em 1967 veio a pista que até hoje é considerada a mais confiável. Soder receberam uma carta com carimbo de Central City, Kentucky. Dentro do envelope havia a foto de um homem na casa dos 30 anos que lembrava muito Louis Soder. A família contratou outro detetive particular para ir até Central City investigar, mas ele deu um golpe e sumiu com o dinheiro que tinha recebido. Em 1967, a família recebeu uma foto de um rapaz que se parecia com uma das crianças desaparecidas.
Na parte de trás, estava escrito "Amo todos vocês". Luiz, se a foto era autêntica, significaria que Luiz Soder sobreviveu ao incêndio e que estava vivo mais de 20 anos depois, em algum lugar dos Estados Unidos. As 3 hipóteses centrais. Há 3 hipóteses para explicar o desaparecimento. A primeira é que as crianças teriam sido raptadas antes da tragédia e que o incêndio serviu apenas para distrair os pais. Uma segunda possibilidade seria que aquilo tudo não passava de uma vingança. Uma última teoria diz que o incêndio foi um crime. Cada uma dessas hipóteses carrega peso próprio. A primeira implicaria um planejamento meticuloso e frio, alguém que queria as crianças vivas por algum motivo. A segunda sugere um ato de retaliação calculado contra Jorge Soder. A terceira aponta para uma rede criminosa que inclui pessoas infiltradas nas próprias estruturas de investigação local. O legado do caso e situações atuais. A última filha sobrevivente, junto com seus netos, continuou a divulgar o caso no século XXI. Na mídia e online, o caso das crianças Soder foi revisitado por programas de televisão, podcasts, documentários e publicações especializadas em crimes não resolvidos ao longo do século XXI. A internet deu ao caso uma nova vida, conectando investigadores amadores de todo o mundo. Até hoje, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. O caso permanece tecnicamente aberto como um mistério histórico não resolvido. A ausência de restos mortais, as circunstâncias suspeitas da noite do incêndio, as ameaças prévias à família e os testemunhos de avistamentos posteriores formam um quebra-cabeça que a investigação oficial nunca conseguiu, ou nunca quis, completar. O caso das crianças Soder é mais do que uma história de desaparecimento. É um espelho das falhas dos sistemas de investigação da época, da vulnerabilidade das minorias imigrantes diante de estruturas de poder locais e da capacidade que uma família tem de resistir. Durante décadas, a dor de não saber, Jorge e Jane Soder carregaram essa incerteza até o fim de suas vidas. E o mistério, como as cinzas daquela noite de Natal, permanece suspenso no ar sem resposta, sem fim.